Olá, seja muito bem-vindo. Este é a última edição, programa de TV já que apresenta os destaques da mais nova edição de Veja, que acaba de sair do forno, está disponível nas nossas plataformas digitais e também já chegou à sua casa se você for nosso assinante. Hoje comigo os editores de Veja, Alexandre Salvador e Pedro Dias Leite. Tudo bem, senhores? Beleza. Tudo ótimo, senhor. Muito bem, vamos começar mostrando a capa dessa semana intitulada Acelera Fachin. A edição traz uma série de reportagens e eu vou começar com o Pedro Dias Leite, uma série de reportagens sobre Lava Jato, sobre também a relatoria, o novo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, justamente o ministro Edson Fachin, escolhido por sorteio. Pedro, começa falando aí do combo de reportagens, vamos lá. É isso, Silvio. Tem duas reportagens da sucursal de Brasília e duas aqui da equipe de São Paulo. A capa sobre a escolha do Fachin foi feita pelos repórteres e editores de Brasília e ela conta aí alguns bastidores de como que foi esse movimento para que o Fachin mudasse de turma dentro do Supremo e aí pudesse ser incluído no sorteio e assim escolhido. Tem umas reuniões na casa do presidente Michel Temer para discutir a questão, tem também outras negociações paralelas que aconteceram e fala um pouco também do poder aí que está nas mãos do ministro Fachin. Ele se tornou relator do caso mais importante de corrupção da história do país. A reportagem dá a ideia da dimensão desse poder que ele tem nas mãos e também... O próprio título da reportagem, né? O Senhor de Muitos Destinos, e ali acompanhado de rostos bastante conhecidos da política ele tem nacional. 3 ex-presidentes, José Sarney, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva... 4, perdão, Dilma Rousseff. Exato. Talvez o próprio presidente da República, Michel Temer, toda a cúpula do governo, os presidentes das 2 casas do Congresso, mais uma dezena, pelo menos, de senadores muito influentes. E tenta-se ali, eles conversaram com muita gente, com pessoas próximas ao ministro, com o prognóstico, parece ser bom para a Lava Jato. Agora, tem uma reportagem sobre um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, esse já um tanto mais enrolado, a começar pelo título, né? O ministro dos amigos suspeitos, Pedro. Isso, essa reportagem é do Thiago Bronzato e do Rodrigo Rangel, os dois são da Sucursal de Brasília, o Thiago é repórter e o Rodrigo é editor executivo, e ela mostra que procuradores aqui de São Paulo pediram o afastamento do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Isso se deu com base... Teve uma operação, não sei se você lembra, na casa do então ministro Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência. Eu acho que já era ex-ministro quando aconteceu a operação. Apreenderam um monte de documentos e, entre essas muitas coisas que foram apreendidas, tinha um celular com troca de mensagens dele. O que veio à tona com essas mensagens? Que o ministro Dias Toffoli tinha uma convivência muito próxima com o próprio Gabas, com o também ex-ministro e também alvo da Lava Jato, Paulo Bernardo, que chegou a ser preso, e com um lobista conhecido em Brasília. A matéria descreve, inclusive, no começo, o que parece ser um tráfico de influência banal, que é um prefeito aqui de uma cidade da Grande São Paulo, pedindo que o recurso dele fosse julgado no TSE. O Gabas faz o meio de campo e o recurso é votado pelo próprio Toffoli no dia seguinte. Então, é bom deixar claro que uma relação, como disse inclusive um juiz aqui de São Paulo, a relação de amizade em si não é crime de ninguém, não tem crime em ser amigo das pessoas, mas ela pode levantar uma dúvida sobre a suspeição, sobre a imparcialidade do ministro Toffoli para julgar esse caso. E é bom lembrar que não é a primeira vez que se levantam suspeitas sobre ele. Uma reportagem da Veja, também da Sucursal de Brasília, já mostrou lá atrás que ele tinha uma relação de proximidade com o Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que também foi preso pela Lava Jato, que chegou a mandar uma equipe da própria empreiteira para analisar um vazamento na casa do ministro do Supremo. Pois é. Tudo bem, não é nenhum crime, se você for pensar, mas alguém que é alvo de uma investigação policial fazer um favor para o ministro do Supremo, a reportagem, como sempre, é muito sóbria, muito fidedigna aos fatos ali, mas mostra que tem essa suspeita, tanto que os procuradores pediram o afastamento de um ministro do Supremo, que está longe de ser uma coisa
banal, né? Ainda nesse combo de reportagens político-policiais, tem uma que eu particularmente gostei muito de ler, do Ulisses Campbell, aí já é da sua equipe aqui em São Paulo, Pedro. Ele teve acesso ao filme da Lava Jato, né? É isso, essa matéria também achei uma das mais bacanas da edição. O Ulisses foi para Curitiba para fazer os bastidores desse filme que está sendo filmado, é bom, né? Sobre a Lava Jato. Polícia Federal, né? A lei é para todos. Exatamente. Vai ser uma trilogia, na verdade, que vai começar desde o primeiro momento da operação, quando um caminhão de palmito é parado numa estrada, até o desfecho nos dias de hoje. Esse primeiro filme, que deve ser lançado agora em junho, ele traz os detalhes do começo da operação e ele termina justamente na condução coercitiva do ex-presidente Lula. Que é muito interessante, né? Reveladora do temperamento, da fúria, né? Um Lula desbocado. O grande barato dessa história é que, isso é uma coisa que pouca gente sabia, o Ulisses descobriu e depois conseguiu ter acesso. Os policiais que fizeram a condução coercitiva do Lula tinham uma GoPro presa à camisa deles. Então, eles gravaram do momento em que eles chegaram ao prédio do ex-presidente até a levada dele ao aeroporto de Congonhas. São cerca de 2 horas de gravação. Os produtores e o diretor do filme tiveram acesso a essa filmagem para poder reproduzir com o máximo de precisão esse momento, mas o Ulisses também conseguiu ver essa filmagem. E ele descreve com uma riqueza de detalhes, com um texto muito saboroso, como se passaram essas horas desde a chegada dos policiais, as reclamações do ex-presidente Lula, os momentos de tensão. A gente fica vendo tanta coisa sobre a Lava Jato, e se fala tanto sobre as coisas, a gente acha que já soube tudo. É um capítulo passado, recente, e que ninguém nunca descreveu tão bem e com tanta informação como essa reportagem faz. Tá muito legal. Muito legal. E tem outra ainda, né? Produzida aqui em São Paulo, aí sobre a Odebrecht. Né? Eu espero que o leitor não se canse de Lava Jato, mas todas as matérias são interessantes e relevantes. Essa é da Bruna Narciso, que é uma repórter aqui da equipe de São Paulo também. Ela descobriu que em 2 das... Bom, para o leitor lembrar, a Odebrecht fez um pacote de 77 delações, né? E foram homologadas recentemente pela presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, na segunda-feira passada. A Bruna conseguiu ter acesso ao teor de parte das delações do presidente da empreiteira, do Marcelo Odebrecht, e do Alexandrino Alencar, o diretor de Relações Institucionais da empresa. E é uma revelação bem importante, que é o seguinte: eles contam que tiveram uma reunião em 2014 com Edinho Silva, então tesoureiro da campanha da presidente Dilma Rousseff à reeleição, e ele pediu 35 milhões de reais para que a chapa do PT e do PMDB comprasse o apoio de 5 partidos para ganhar tempo de TV. Eles deram 7 milhões de reais para cada um desses partidos. Em troca disso, eles fecharam a coligação e acrescentaram 3 minutos ao tempo de TV da presidente Dilma Rousseff. Eles relatam isso no acordo de delação. O dinheiro saiu, obviamente, do Departamento de Operações Estruturadas, que a gente não cansa de dizer que é o nome rebuscado para o Departamento de Propina. Departamento de Propina, exato. E foi tudo pago via Caixa 2 em cash. A presidente Dilma Rousseff já sofreu impeachment, já está fora do poder. Isso, além de mostrar que o PT não aprendeu nada em 10 anos e continuou comprando apoio como comprava no Mensalão lá atrás, pode ter um impacto muito sério no julgamento do presidente Michel Temer no TSE. De novo, para rememorar. O caso da chapa Dilma Temer está sendo julgado no TSE. E se o TSE julgar que eles cometeram abuso econômico de poder, ele caça a chapa Dilma Temer e tira o presidente Temer do poder. Exato. O Gilmar Mendes, presidente do TSE, já disse que vai usar as delações do Odebrecht nesse caso. Essa é, até agora, a prova mais contundente de que houve esse abuso de poder econômico pela chapa Dilma Temer. Apesar de o Temer já ter pedido a separação da chapa, a chance é pequena. Então isso significa que deve ter aumentado muito a probabilidade de um desfecho negativo para o presidente Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Isso, claro, se forem levados em conta apenas os aspectos técnicos. A gente sabe que
no Brasil a política tem um papel importante até no judiciário. Ufa, muita leitura aí, hein? Desculpem o monotema, mas espero que vocês gostem, tá muito legal a edição. Bom, vamos então falar aí de um assunto um pouco mais leve. Mais leve, mas Salvador, também tem pitadas políticas também, Silvio. Políticas. Você foi a Santos conhecer o rei. Como foi conhecer Edson Arantes do Nascimento, aos 76 anos, o Rei Pelé? Olha, Silvio e Pedro, bom, vocês dois são grandes fãs de futebol, que eu sei bem. Você autografou camisa? Ganhei um presente do rei, né? Depois da entrevista bem feita, eu acho que era uma recordação desse momento, foi um encontro muito bacana. O rei, apesar das dificuldades... Foto eu vi que você tirou, porque enquanto o Pedro falava, você estava postando nas redes sociais selfie, que eu vi. Tá? Eu não fiz selfie, mas fizeram um registro ali do meu encontro. E eu já vi mesmo. Eu teria a sua feito foto também. Tá que nem o Pelé. O Pelé fez mais de 1000 gols, sua foto tá com quase mais de 1000 likes no Facebook. O Pelé fez 1.282 gols e a foto tá com só 200 likes, não é pra tanto. Espera até acabar o programa. Pois é, mas enfim, o Pelé, ele... de cabeça, né? A memória dele está muito viva, ele relembra momentos do início da carreira, do meio, agora mais recente, mas tem um fator, acho que é a grande novidade, que, enfim, ele esteve um pouco ausente dos holofotes por conta das recentes cirurgias às quais ele foi submetido, né? Ele teve, num período de 2 anos, 4 cirurgias grandes, uma no quadril, uma nos rins para retirar cálculos renais, uma na próstata e outra na coluna. E ele se ressente muito, porque ele, como diz, na carreira dele nunca teve lesões graves, né, Silvio? Né? Passou 25 anos jogando no Santos, mais 5 no Cosmos, e no máximo teve aquela lesão famosa da Copa de 62, 66. E depois 66, que ele foi atacado pelos zagueiros portugueses. Mas e ele fala, é uma coisa nova para mim, eu não estava acostumado a sofrer com problemas físicos. E até o título da entrevista de Páginas Amarelas, que é o Rei Quase Sem Medo, justamente revela esse único receio, esse único temor do Rei Pelé, que é justamente ficar doente. Ter uma queda na sua qualidade de saúde, que sempre foi uma primazia, né? Como é que ele tá andando, Salvador? Você que esteve com ele ali mais de 1 hora, ele anda com dificuldade. Eu li a sua entrevista, achei ótima. Ele anda com bengala, né? Sim, ele usa uma bengala para se locomover e geralmente também usa o apoio de uma das mãos para se apoiar no assessor, enfim, numa pessoa próxima. Então ele caminha com muita dificuldade, até um puxão de orelha, se eu posso fazer isso, eu cometer essa heresia de um puxão de orelha, Rei, capricha na fisioterapia, que me disseram que essa é a chave da sua recuperação. Mas enfim, mas quando eu falei da parte política, Silvio, é que, obviamente, né, o momento... nós não poderíamos nos furtar a perguntar esse tipo de coisa para o Pelé, afinal ele foi um ministro de Estado, foi ministro dos esportes no governo FHC, e ele revela uma pequena mágoa que ele tem com o ex-presidente Lula, que ele fala que o Lula, quando assumiu o governo em 2003, na verdade, 2003, né? Ele o chamou no gabinete, enfim, o Pelé foi ao Planalto e trocou algumas ideias sobre política, enfim, sobre esporte com o presidente. O Pelé sempre lembra dessa história de que ele pediu desculpas ao Lula, que é corintiano roxo, dos gols que ele fez no Corinthians, foi um dos grandes algozes do Rei na época do Santos. Mas agora, falando sério, ele ficou muito chateado, acho que talvez com uma decisão do Lula de acabar com um dos programas que ele criou na época do governo FHC, que foi as Vilas Olímpicas para ajudar em comunidades carentes. Ele cita o caso específico da favela da Mangueira, no Rio de Janeiro, em que diz o Pelé que era um trabalho muito bem feito, com resultados contundentes, e que o Lula disse que iria por um outro caminho assistencial ou um caminho social dos programas sociais, né? Que aí falou que talvez ele tinha que redirecionar os recursos. Então é uma mágoa aí que fica do presidente do Pelé com o presidente Lula. Agora, Salvador, eu vi algumas imagens, tem conteúdo em vídeo também que... Hoje até, para quem, na verdade na sexta-feira, para quem acompanhou o site de Veja, pôde ver um teaserzinho da entrevista em vídeo, que eu acho que nós temos algumas imagens aí, que nós gravamos a entrevista toda, foi uma conversa de 1 hora, mais ou menos minha e do editor do site, Silvio Nascimento. É o que eu ia te perguntar, nessa 1 hora tem um momento em que o Pelé se emociona, Sim. Né? Foi no momento que nós perguntamos ao Rei qual seria, digamos, o momento mais difícil de toda a sua extensa vida aí de 76 anos. E ele lembrou do pai, o seu Dondinho, que foi
quem o inspirou a virar jogador, quem era o grande conselheiro, e ele fala, e ele se emociona verdadeiramente nesse momento, e também lembra com bastante carinho dos filhos, do Edinho, da Kelly, da Flávia, que é fisioterapeuta, e também lembra um pouco dos netos também, com carinho. Ele fala que agora, com essa vida de aposentado, que na verdade não é aposentado coisa nenhuma, o Pelé cumpre uma agenda extensa de compromissos, inclusive nós fomos encaixados aí entre uma homenagem e outros compromissos oficiais. Então, assim, aos 76 anos, e mesmo com essa dificuldade de locomoção, o rei não para. Muito bem, deve ter sido uma baita experiência. Parabéns. Foi muito legal. Muito bem, senhores. Bom, muito obrigado. Vamos agradeço, Silvio. Seguir o final de semana. Tá certo. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Eu convido para a leitura da mais nova edição de Veja, que já está disponível. Até o próximo programa.